O mercado de fundos imobiliários está em queda, e isso daí mostra pra gente que existem realmente dois tipos de investidores. Tem primeiro aquela galera que está pegando toda essa grana aí que poderia estar comprando ativo descontado e colocando em renda fixa, porque a renda fixa está pagando bem, tá rendendo bastante, não dá pra gente negar isso. Então essa galera geralmente para de comprar fundo imobiliário, ações e foca em colocar o dinheiro na renda fixa, que geralmente é um investimento mais seguro e você já sabe quanto é que aquilo vai render. Porém, na minha visão, está perdendo a oportunidade de comprar muita coisa barata na renda variável. E quem está aproveitando essas oportunidades, esses descontos, é o segundo tipo de investidor, né? Que é aquele cara que sabe que nesse momento de queda é o momento de aportar forte, de seguir comprando fundos imobiliários baratos, ações baratas, porque com isso você vai estar aproveitando excelentes preços, comprando fundos imobiliários com bastante desconto, ações, vendo o seu yield on cost melhorar, tá? Porque você vai receber o mesmo dividendo, porém pagando menos pelas cotas. É claro que não é fácil, tá? Não é fácil você comprar quando tudo está caindo. E às vezes a gente compra e continua caindo, como aconteceu comigo. Eu comprei Tigar barato e ele caiu ainda mais. Comprei outros fundos também aqui com um precinho muito bom e ele continuou caindo. Tem outros fundos novos aqui que eu coloquei na minha carteira que eu quero mostrar para vocês aí no próximo vídeo. Já quero trazer para vocês. Outro fundo, na verdade, né? Não outros, outro fundo. E eu comprei, ele caiu mais um pouquinho. Então isso vai acontecer sempre na renda variável. Principalmente porque a expectativa é que a Selic ainda suba um pouco mais. Então pode ser que a gente veja mais quedas aí pela frente. Mas você tem que se manter firme e ficar ligado que no curto prazo seu patrimônio pode andar de lado ou pode até continuar caindo, mas tem aquela ciência de que você está comprando barato, está aproveitando para fazer excelentes negócios nesse momento. Eu não estou nem aí porque estão falando, estou comprando fundo imobiliário, não tem ações, se tivesse também estaria comprando, porque os preços estão muito bons nesse momento. Fica tranquilo, você que está investindo em fundo imobiliário, em ações nesse momento, pode ter certeza que mais para frente, no longo prazo, 2, 3, 4, 5, 10 anos, você vai ser recompensado por estar aproveitando essas oportunidades. Porque quando esse jogo virar, quando o pessoal vê que a renda fixa vai começar a render menos, o que eles vão fazer? Vão começar a sair da renda fixa para voltar para a renda variável. E nesse momento, as cotas já vão ter subido, as ações já vão ter disparado um pouco. Então, quem comprar quando a renda fixa começar a pagar menos, vai pagar mais caro e não vai conseguir ter o mesmo retorno que você está tendo comprando nesses preços de agora, hein? Então, sem muita delonga, sem muita enrolação, vamos direto para o assunto do vídeo que eu quero falar hoje, que são as minhas 300 cotas que eu alcancei aí no fundo imobiliário GARI 11, que está num precinho bem bacana, e como eu falei, né, eu comprei e ele acabou caindo um pouco mais. Então antes de continuar, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para você não perder mais um conteúdo como esse, e diz para mim nos comentários se você tem ou não tem cotas do GARI 11, se você está comprando cotas nesse precinho, ou se você está com medinho aí também e está deixando de comprar e colocando o seu dinheiro ali na renda fixa, rendendo aí 100%, 110% do CDI, ou comprando tesouro direto, ou seja, qual for o seu investimento de renda fixa. Vamos lá, diz para mim nos comentários se você é aquele investidor mesmo que tá botando a cara na renda variável, tá comprando tudo barato, ou se você ficou com medo e foi para a renda fixa. Então, como eu falei com vocês, nós vamos falar um pouco aqui do fundo imobiliário GARI 11, que é o antigo Guardian Logística, né? Aqui o Status Invest ainda não mudou o nome do fundo, ainda está Guardian Logística. Hoje esse fundo já não é mais só logística, é um fundo de logística e renda urbana. Praticamente os imóveis da carteira desse fundo hoje são meia, metade logística, metade renda urbana, né? A diferença bem pouquinho. Nesse momento esse fundo está sendo cotado a R$ 8,86, como vocês podem ver, né? O dividendo que ele está pagando, que é bem interessante, de 9 centavos, que ele aumentou esse mês, né? Não sei se vai conseguir manter, vamos ver. Representa um yield aí nos últimos 12 meses de 11,66%, o que é bem interessante, né? Que é bem bacana. A variação do fundo no último ano é de menos 4,62%, então ele anda muito de lado, não tem muita variação. Se a gente for olhar os indicadores de PVP, número de cotista, aqui a gente vê uma parada interessante. Hoje o fundo cotado a 8,86, né? A gente pode ver que o valor patrimonial da cota dele, ou seria o preço justo desse fundo, né? É de R$ 9,11. Como ele está um pouco abaixo disso, está um PVP de 0,97. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quem está comprando ele hoje está pagando 3% de desconto com relação ao valor patrimonial da cota. Então, se você está comprando abaixo do valor patrimonial, está pagando um desconto, nesse caso aqui 3%. Abaixo de 1, 0,97, nesse caso 3%. Se fosse um PVP 100, seria o preço justo, estaria cotado aqui a 9,11, 9,10, 9,12 por aí. E se tivesse bem acima disso, sei lá, 9,20, 9,30, estaria um PVP aqui de 1,05, 1,10, aí você já está pagando 5 ou 10% a mais, ou quanto a mais tivesse o PVP aqui de juros, vamos dizer assim, né, para ter esse fundo na sua carteira. A gente pode ver que esse fundo nesse momento está com 260 mil, quase 261 mil cotistas, tem uma excelente liquidez, olha só que bacana, mais de 6 milhões de reais em cotas desse fundo imobiliário hoje são negociados na bolsa, tem uma pequena participação no IFIX aí chegando a 1%, que é bem interessante, e o último rendimento que ele pagou aí de 9 centavos, né, bem bacana também. Se a gente der uma olhada aqui
no gráfico de rendimento desse fundo, a gente vê que o fundo vem crescendo seus dividendos com o passar do tempo. Começou aí um ano atrás pagando 84 centavos e agora subindo para 86, 87, chegando agora aí 90. Na verdade eu estou falando como se fosse base 100, né? No caso é 0,08 centavos,4, vamos dizer assim, né? Ou 4 avos, tem gente que fala assim, né? Chegou agora a 9 centavos, estava pagando quase 9 aqui, né? Há 4, 5, 6 meses seguidos, agora chegou aos 9 centavos. Vamos ver se vai conseguir manter, né? Entrando um pouco no relatório do Galg 11, a gente pode ver algumas informações bem interessantes aqui, ó, sobre esse fundo imobiliário. Então vamos lá, vamos descer um pouquinho para a gente ver o que é que acontece aqui dentro desse fundo. Começando aqui pelo objetivo do fundo, se propõe a oferecer ao investidor de fundo de tijolo uma solução única e completa, um caminho para investir em diferentes tipologias de imóvel, excelentes inquilinos, realmente a gente vai ver isso mais abaixo, com estabilidade e previsibilidade de resultados atraentes. Isso, de fato, eles vêm conseguindo trazer para nós, né, para quem são investidores desse fundo. Se a gente olhar um pouquinho mais para baixo, a gente vê alguns dados, alguns números aqui principais do fundo, que é bem interessante. Hoje o fundo conta aqui, ó, com um valor patrimonial de cota, um patrimônio líquido de 1,16 bilhão. O rendimento que ele entregou aqui, né, que é o último rendimento ainda, esse relatório é referente ao outro mês ainda de agosto. Então ele ainda estava aqui com 25 ativos. O yield aqui de 11,4, né? Agora a gente viu que subiu um cadinho porque a cota dele caiu um pouco. A ABL desse fundo, que é a área bruta locável, né, de 279 mil metros quadrados. Prazo restante aqui de aluguéis ainda de 15 anos, então ele tem ainda pela frente, mais em média, né, 15 anos de aluguéis pela frente com os inquilinos que estão aqui dentro, 2 imóveis dele, e a vacância do fundo 0%, tanto vacância física quanto financeira. Ninguém está devendo e todos os imóveis estão sendo ocupados. Então aqui, ó, a gente vê logo no início que o gestor recomenda que a gente inicie a leitura do relatório por esta sessão. Então aqui a gente vê bem interessante algumas informações aqui, ó, falando da mudança do Galg para o GARI. Então quem está começando a investir, quem quer botar esse fundo em carteira, é bem interessante que comece lendo aqui o que houve com o fundo, por que mudou, tal, e vem acompanhando tudo que vem aqui nos relatórios. Então com essa mudança a gente pode ver aqui, ó, como era o fundo antes, como ele ficou hoje, quando era só logística, né, e aqui agora sendo logística e renda urbana. Tem todas as informações e quem quiser ver pode ficar à vontade para ler, né? Eu já li isso aqui, já vi, fiz um vídeo mais aprofundado desse fundo. Quem quiser eu vou deixar aí o link no comentário fixado, falando aqui, ó, da carteira do fundo. Informação bem interessante: a carteira do fundo permanece 100% adimplente, ninguém está devendo nada, e locada mediante contratos atípicos de locação, que são aqueles contratos mais duradouros, que tem multas de rescisão mais duras. Então isso garante uma previsibilidade de resultado para o fundo bem melhor, né? Mas isso não quer dizer que os contratos típicos também não sejam bons contratos. Dependendo do fundo, você vai ver alguns fundos aí já mais consolidados que têm mais contratos típicos do que atípicos. Depende muito do fundo. Aqui também fala um pouco da reciclagem de portfólio, que é aquela gestão ativa, né? Em paralelo, à frente da gestão de renda por meio de aluguéis do fundo, a gestora continua trabalhando de maneira extremamente ativa no processo de reciclagem do seu portfólio, analisando a abordagem de interessados em diversos ativos da carteira e ajustando essas demandas de modo a maximizar o lucro do fundo nas operações. Então essa gestão ativa seria aquela gestão do cara estar sempre procurando, ou se aparecer uma oportunidade de fazer uma venda de algum desses imóveis que com lucro e entregar esse lucro para os cotistas. Então eles não vão perder tempo, vão analisar e vão fazer se for vantajoso para o fundo e para os cotistas, né? Porque eles também querem manter esse equilíbrio nas estratégias do fundo de terem galpões logísticos e também ter imóveis de renda urbana. Não querem deixar desequilibrar muito isso daqui, né? Com relação à distribuição do resultado, a gente vê que aqui, ó, eles trouxeram um guide assim pra gente, dizendo aqui, mostrando que ia ficar aqui, ó, entre 85 e 0,88 ou 0,08 centavos e meio e 8 centavos,8 até o final do ano. Porém já vimos aí que subiu para 9, né? Vamos ver se vai conseguir se manter. Vamos esperar o próximo relatório. Esse daqui é o último que eu estou conseguindo achar aqui, não tem ainda o novo. E na parte aqui da DRE, dos resultados do fundo, a gente pode ver o seguinte, ó, setembro, outubro, aqui a gente tem resultados desde 2023 até agora, o que é bem interessante para a gente fazer uma comparação no mês a mês, como é que vem sendo os resultados do fundo, né? A gente vê que o resultado só veio crescendo, e o que é bem bacana. A gente vê aqui na parte do resultado, o fundo teve um total de receita de 13,7 milhões aqui em agosto, né? E um total de despesa de 2,65 milhões. Essa despesa é bastante alta, tá? Mas aqui tem o seguinte, tem umas despesas financeiras aqui que come bastante do resultado do fundo, que é a despesa com alavancagem. Como a gente sabe, o Galg 11 tem uma alavancagemzinha, que agora diminuiu bastante, mas mesmo assim ainda come bastante do resultado do fundo. Mas
nesses preços, esse resultado ainda está bem interessante. E tirando a alavancagem, como futuramente a gente espera que esse fundo consiga liquidar logo essa alavancagem, né? Com certeza os resultados vão melhorar, né? Porque não vai ter mais essa despesa financeira. Falando um pouco do portfólio do GARI 11, a gente pode ver que hoje, como eu já falei, né, são 25 imóveis, dois tipos de imóveis, imóvel de logística e renda urbana, 100% dos aluguéis do fundo são aluguéis de contrato atípico, né? Como nós já vimos, o prazo médio ainda restante desses aluguéis, um pouco mais de 15 anos, 6 inquilinos, e esses imóveis estão localizados em 10 estados. Já falei muito sobre isso aqui em outros vídeos. 51% dos imóveis, como eu falei, renda urbana, e 49% de logística, e aqui está a localização deles aqui no nosso Brasilzão. Olha só como é interessante, né? E aqui a parte de locatários do fundo, esses são os locatários. Aqui o rating seria a qualidade de cada um desses locatários, né? Quando está aqui em rating A, é porque são empresas de excelente qualidade, tá? Uma classificação muito boa. E se você descer um pouco mais, você pode ver uma pequena descrição de cada uma das empresas. A gente pode ver que são empresas que têm atuação no Brasil e fora do Brasil. Então, sem muita delonga, sem muita enrolação, deixa eu ir numa planilha aqui que eu preparei para a gente ver como é que está a situação do GARI aqui na minha carteira, quanto foi que eu investi nesse fundo, quanto é que ele está me rendendo por mês e se eu estou ganhando ou perdendo dinheiro nele nesse momento. Entrando naquela mesma planilha que nós usamos ali para o fundo VGHF11, a gente vai ver umas paradas bem bacana, bem interessante aqui, né? Olha só, se liga só que aqui eu uso a cotação atual, tá? Quais informações que eu já tenho aqui? Tem o meu preço médio, que é 9,10, o número de cotas que eu cheguei, 300 cotas do GARI 11 nesse momento. Então, o valor que eu investi para chegar nessas 300 cotas foi de R$ 2.630. Pulando essas duas fases, eu já recebi R$ 44,70 em dividendo. Então, se eu tirar esse dividendo do valor que eu investi, o valor que eu desembolsei, o que saiu do meu bolso para comprar essas 300 cotas, foi de R$ 2.685. O restante foi o dividendo que eu recebi. Ah, mas você recebeu só isso aí de dividendo? Cara, eu só tô com ele em carteira 2 meses, tá? Então, calma aí, perra um cadinho aí. São só 2 meses, então já recebi esse dividendozinho em 2 meses que eu estou investindo nele. Já deu para comprar pelo menos em mais umas 5 cotas só reinvestindo o dividendo, que é bem interessante, né? E o meu saldo atual nele, a gente pode ver que o saldo atual nele é de R$ 2.658. É quanto eu tenho atualmente nesse fundo imobiliário. Saldo atual que considera o número de cotas que eu tenho com o preço atual da cota. Então eu estou com R$ 2.658 hoje e investi R$ 2.630. Então, como a gente pode observar, eu estaria nesse momento perdendo, ou eu estou perdendo 2,64%, agora eu vou ter que mudar a cor aqui, né? 2,64% negativo nesse momento, perdendo R$ 72, porém se eu considerar o dividendo que eu recebi, eu estou perdendo aí 1,02%, perdendo R$ 27,30, porque o dividendo não veio do meu bolso, foi um lucro que eu tive aqui do próprio fundo, que eu reinvesti em mais cotas dele mesmo. E no último vídeo que eu fiz, teve muito comentário aí, cara, falando, algumas pessoas falaram do lucro e tal, do dividendo recebido e falando mal de fundo imobiliário, como sempre tem, né, quando a Selic sobe, falando mal de fundo imobiliário, de ações, que a renda fixa é melhor. Cara, presta atenção, quando você investe num ativo de renda variável, como o caso do fundo imobiliário, tem uma diferença muito grande para as ações. Deixa eu até aumentar a câmera aqui para falar agora com vocês. Fundo imobiliário ele não é como as ações. As ações podem reter parte do lucro ou até todo o lucro e não distribuir dividendo, continuar reinvestindo aquele dinheiro que ela gera, naquele lucro que ela tem, nela mesma e acabar crescendo conforme vai crescendo, lucro vai crescendo, receita vai crescendo e a cotação acaba acompanhando, por isso que muita gente prefere ações, mas no caso do fundo imobiliário, a sua rentabilidade tem que contabilizar também o dividendo que você recebe. Por quê? 95% do lucro que o fundo imobiliário tem no ano inteiro, a cada semestre, na verdade, né, ele tem que distribuir em forma de dividendo. Então, se você não contabilizar o seu lucro de fundo imobiliário com os dividendos que você recebeu, se você for botar na ponta do lápis só a valorização da cota ou a desvalorização, como está tendo hoje, né, você nunca vai saber quanto é que realmente esse investimento está te rendendo. Por quê? Você não está contabilizando o dividendo que você recebeu. Mas, para mim, na minha visão, você só pode contabilizar esse dividendo também se você pega ele e reinveste, seja no mesmo fundo ou seja na sua carteira. Se você está reinvestindo, né? Agora, se você não reinveste, você pega o dividendo e gasta, então você não tem como realmente contar a lucratividade ou o ganho e perda que você está tendo com esse fundo imobiliário se você não reinveste esse dividendo. E fundo imobiliário, como eu falei no começo do vídeo, isso aqui é investimento de longo prazo. Quem está comprando hoje, está comprando pagando excelentes preços. Mais para frente, vamos ver como é que a nossa economia vai ficar, mas eu não acredito que o nosso país vai virar aí, por exemplo, uma Venezuela ou Cuba, ou sei lá, qual país que seja aí que está ferrado totalmente sem condição de se morar, né? Eu não acredito que isso vai acontecer no nosso Brasil. Então por isso que eu sigo comprando, sigo fazendo meus aportes aqui devagar e sempre. Não tenho muito dinheiro para aportar, mas vou aportando de acordo com o que eu tenho e
No longo prazo, eu acredito que vai ser a melhor escolha que eu estou fazendo, colocar essa graninha aqui nesses ativos que vão me gerar uma renda futura, que podem valorizar futuramente. Se não valorizar, eu estou recebendo os dividendos, como é o caso aqui do Gary 11, não valoriza, ele anda muito de lado, tá nessa casa sempre de 9, 9 e pouquinho, 9,30, aí volta para 9, caiu agora um pouquinho para baixo de 9, mas está sempre pagando dividendo, o dividendo sempre crescente, então isso daí o pessoal parece que não vê isso. E no futuro, espero que eu possa voltar aqui e falar com vocês que valeu a pena esse investimento. E quem tem cota desse fundo, com certeza está fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. E antes de sair do vídeo, né, agora eu tenho 300 cotas desse fundo, vamos lá, 300 cotas. Vamos multiplicar aqui pelo dividendo que ele está pagando agora, que é de 0,09 centavos, para ver quanto é que eu vou receber aí no próximo mês. Já está na cara, né, vou receber aí R$27, já dá para eu comprar tranquilamente 3 cotinhas sem colocar dinheiro do meu bolso. Olha só que interessante, olha só que bacana, né? Então vou continuar sempre comprando mais cotas e agora eu já tenho 3 cotas a mais sem colocar dinheiro do meu bolso desse fundo imobiliário, tá? E vou sempre continuar comprando. Bom, vídeo é esse, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, valeu, é nóis, fui!